paz do Senhor, irmãos. Podem sentar. É bom quando podemos adorar ao Senhor. E é importante quando nossos filhos são inicializados também neste louvor e nessa adoração. Domingo nós vimos uma garotinha que cantou aqui na hora do culto, com muita graça, com muito envolvimento. E hoje, Eduarda também louvando ao Senhor aqui. É importante isso, que os pais influenciem seus filhos para adorar a Deus. Com certeza, se a criança resolve vir aqui para adorar a Deus, ela rompe uma série de barreiras e também demonstra que os pais estão conduzindo, porque não canta sem ensaiar em casa primeiro, né? Não tem como. Não é de uma hora para outra que levanta daí e vem cantar. Tem um trabalho em casa. A mãe ou o pai incentiva, ajuda, estimula. Eu acho que isso é um trabalho muito bom que a igreja faz. Desde o início, que a nossa igreja, a nossa denominação, tem esta diferencial de envolver as crianças, de envolver seus filhos e de incentivá-los. Glória a Deus por isso. Deus abençoe os irmãos que continuem investindo nos seus filhos. As palavras de Jesus Cristo hoje, no capítulo 7 de Mateus. Esse texto de hoje diz respeito a todos nós, porque dificilmente um de nós fica de ponta a ponta desses 5 versículos sem ser tocado por eles. Dificilmente. Vamos ler Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro, ou no cisco, em outras linguagens, que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás tu ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Interessante ou não é? Importante. Fala conosco. Todos nós temos facilidade de ver coisas erradas nos outros. Isso é próprio do gênero humano. Sempre vemos coisas erradas nos outros. Dificilmente olhamos, até olhando no espelho, a gente ainda quer botar a culpa no espelho quando alguma coisa não está certo. A gente ainda passa a mão lá para ver se o espelho está embaçado, se o espelho não está falando a verdade. Porque nós somos formados com essa natureza. Fácil de julgar os outros, difícil de julgar a si mesmo, ou de reconhecer suas deficiências, seus erros. Isso é próprio do gênero humano. E é importante como que Jesus, sabendo disso, incluiu essas palavras na instrução específica que deu para os seus discípulos.
essas palavras que Jesus fala no livro de Mateus, todas elas são palavras específicas de formação. É como alguém que dá um curso de corte e costura, uma costureira formada, que dá o curso de corte e costura para algumas alunas, ensino básico, ensina realmente como cortar e costurar. Mas se continuar com essa aluna, vai ensinar para elas coisas mais avançadas da arte de costurar, como, por exemplo, achuriar, arrematar, fazer coisas assim específicas que só certas máquinas fazem, máquinas overlock, por exemplo, que de um primeiro momento não dá nem para entrar nesses detalhes no curso, mas se continuar mais tempo perto da mestre, vai aprender. O que Jesus fez aqui foi isso. Primeiro ele falou de grosso modo com os seus discípulos, mas agora, sentando e levantando com eles, ele começou a entrar em detalhes mais específicos. Irmãos, feliz é o obreiro, feliz é a obreira, é o membro, o servo do Senhor, que tem uma oportunidade de Jesus tratar dos seus probleminhas pessoais. Todos nós temos esses problemas, os nossos errinhos de estimação, aqueles que a gente não conta para ninguém, aqueles que a gente guarda lá no cantinho do coração que nós demos para Jesus. Cada um tem sua coisa que dificilmente o permitirá orar em público, orar em reunião coletiva, de voz alta, sabendo que tem um irmão do lado, ou uma irmã que está orando. Todos nós temos os problemas que a gente só fala para Jesus. Isso é natural. Mas o que é importante aqui é saber que Jesus, que conhece estas nossas dependências por inteiro, conhece nossa vida em todo sentido que nós pensarmos, sonda o nosso coração, conhece todas as palavras que ainda vamos falar antes que ela nos venha ao pensamento. Então, nós temos um Deus que nos conhece, e por isso Ele trabalha esses departamentozinhos da nossa vida. E é tão bom, irmãos, quando no reservado com Deus, porque mesmo aqui, em que nós não estamos em reservado algum, estamos aqui no coletivo da igreja, mas mesmo aqui, Deus trata com cada um de nós de uma forma reservada. O que Ele está trabalhando na sua vida aí, o vizinho do lado não está sabendo. O que Deus está corrigindo, a esfrega que Deus está te dando, ou que Ele nos dá quando estamos coração aberto na presença dEle, o vizinho não está sabendo de nada. E Ele está trabalhando o nosso interior, trabalhando nossa realidade. Quantos de nós melhora o relacionamento até um com o outro? Quantos de nós melhora o relacionamento de marido e mulher, pai e filho, com um trato que está acontecendo na igreja, ou no culto de ensino, ou no culto de pregação, ou numa escola dominical, quando Deus está nos esfregando, em qualquer que seja a hora ou lugar, quantos de nós melhora de vida espiritual depois de um trato desses?
Essa é a qualidade importante de se vir à igreja para aprender. Esse aprender que a gente fala aqui é diferente do aprender da faculdade, diferente do aprender em um curso específico, em que a gente apenas está adquirindo conhecimento. Aqui é diferente. Aqui, quando nós nos expomos à palavra de Deus e ao poder do Espírito, a gente é tratado mesmo, tratado com muito carinho, mas com muito objetivo. E o esfrega de Jesus na nossa vida não é inútil. Alguma coisa muda, alguma coisa toma outra característica no nosso relacionamento, por causa da palavra de Deus. Por isso que Jesus usou essa técnica de falar especificamente para cada um. E Ele conhece cada um, sabe a realidade de cada um. E o importante da palavra de Deus é que uma mesma palavra pode falar com duas pessoas diferentes. Ela tem aplicabilidade. Você está vendo de um jeito, ouvindo de um jeito, porque o Espírito faz a adequação da palavra para a nossa realidade. E por isso a palavra não se torna apenas um conhecimento vago. Deixe só eu dizer uma coisa para vocês que eu imagino. Pois eu imagino que se a palavra de Deus não trabalhasse em nossa vida, se não tivesse um benefício que a gente sentisse realmente que a palavra de Deus está fazendo na nossa vida, eu não sei quem aguentaria tantas terças-feiras para ouvir uma coisa que não tivesse tendo aplicação, não tivesse influenciando nada, não tivesse mudando nada. Quem é que aguentaria? Com tanta série de filmes aí, gratuita, sem precisar pagar nada. Muitos deixariam de vir à igreja e estariam nessas séries aí, se distraindo, se relaxando, porque talvez fosse mais proveitoso. Mas quando a gente reconhece que a palavra de Deus trabalha em nós, quando a gente reconhece que a palavra de Deus vai lá numa coisa que só nós sabemos que nós temos e que às vezes é errada, e Deus trabalha naquilo e ninguém fica sabendo, porque não é interesse de Deus nos envergonhar, nem lançar em rosto as nossas falhas, mas Ele tem o interesse de trabalhar na nossa personalidade e no nosso relacionamento com Ele. Ele tem esse interesse. E cada um sente isso, hein? Cada um sente isso. Por isso volta. Porque o benefício de Deus na nossa vida salta para a vida eterna. Isso é muito importante. Eu tenho algumas reflexões aqui, alguns textos para trabalharmos com referência a julgar, a ter habilidade para julgar, e que nos vai nos confrontar. E de início hoje eu acho que a partir daqui do púlpito, até chegar no último banco, não existe uma pessoa que não cometeu julgamento de outrem, que não julgou outrem. Julgamento prematuro, temerário às vezes, porque ninguém nos constituiu para julgar os outros. Ninguém nos constituiu juízes, mas a gente julga, irmão. Vocês perceberam no culto da família, no domingo, a forma como o departamento de família trabalhou o culto?
de uma forma diferente, de uma forma bem tocante. E como que cada um foi preparado ali naquelas constantes peças, naqueles slides que passaram, para tentar mexer com a nossa realidade. Porque é verdade, irmãos. Nós nos comportamos de uma forma tão estranha, às vezes, na adoração a Deus, que só quando alguém mexe com nossos brios, de forma anônima, a gente aceita. Ninguém gosta de ser apontado em público. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Eu acho que isso não é bom. Isso tem reações pessoais às vezes. Mas quando a palavra de Deus mexe com o nosso brio, mas ninguém percebeu, só nós estamos percebendo, isso é muito edificante. Muito edificante. Eu tenho uma experiência vivida na minha juventude, no exército, quando eu incorporei. No segundo mês, na cavalaria, aqueles gaúchos lá do sul vinham para servir aqui. Não são todos os gaúchos que são brabos, mas vinha muitos gaúchos brabos de lá, brabo mesmo, estúpido, e que não vinha para alisar. Parece que eles já vinham preparados. E num determinado dia, a tropa estava em forma, só para vocês verem o que é mexer no brio de alguém em público. E o capitão comandante ficou passando no meio do esquadrão da cavalaria aqui em forma. Não estavam a cavalo, não. E tudo que ele via de errado, ele reclamava, claro. Posição, detalhes. E ele parou aqui atrás de mim, e eu estava com a mão, o jeito de embaraçar os dedos não estava do jeito que ele queria, e que ele ensinou, e estava errado. Ele chegou aqui atrás de mim e falou assim: e você? Aonde foi que aprendeu essa posição de mão? Aí eu não me mexi, claro. Só consertei a mão. Não olhei para trás, não falei nada. Aí ele falou assim: ah, é nervosinho, né? Nós vamos tirar esse nervoso aqui. Eu fiquei preocupado porque eu não falei nada. Não olhei para ele estava aqui por trás. Mas quando ele gritou aqui no meu ouvido, aqui atrás, eu vi não sei quem foi que bombeou meu sangue todinho aqui para cima, e a cabeça ficou, parece que a cabeça ficou desse tamanho. Por quê? Essa questão de chamar a atenção dos outros em público não dá certo, não é boa coisa. Mas, pelo Espírito de Deus, dessa forma que o Senhor trabalha a igreja, é uma tranquilidade, porque aqui cada um leva a sua repreensão, cada um é tocado na realidade que precisa, porque se não for assim, não tem sentido nos reunir, irmãos. Se o Espírito de Deus, se a palavra de Deus não tem ação na nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui? E muitos trabalham, saíram do trabalho e vieram direto para cá. Não tem sentido. Só tem sentido se a gente senta aqui na igreja para ouvir a palavra de Deus, para deixar o Espírito trabalhar na nossa vida. E é isso que eu acho que acontece, né, nos nossos dias. Olha só, não somos habilitados para julgar com perfeição. Não somos. Não somos habilitados para julgar com perfeição.
Sempre que julgamos alguém, nós podemos cometer erros grosseiros, porque a gente não conhece a pessoa no seu todo, não sabe dos problemas que essa pessoa está passando, não sabe nem como é que foi o dia da pessoa hoje. E quando nós julgamos, temos problemas gravíssimos em cometer injustiça no julgamento. Por isso nós não somos habilitados para julgar. Romanos capítulo 2, versos de 1 a 4. Olha só o que diz esse texto aí. Eu vou falando aqui, para ganhar tempo, você vai conferindo aí na Bíblia se realmente essas coisas são assim mesmo, né? Somos indesculpáveis quando julgamos, porque somos condenados no que julgamos. O texto é muito claro. Nós somos indesculpáveis quando julgamos, sabe por quê? Porque quando julgamos o outro, nós somos condenados, porque fazemos a mesma coisa que do outro que nós estamos julgando. Esse texto é muito claro, porque nós julgamos os outros e fazemos o mesmo. Ai, que coisa interessante. Ai, que coisa boa quando a gente percebe que Deus não nos vê com a roupa de festa. Essa questão de muito aparato, muito atavio, muita ornamentação, etc., é tudo para agradar os olhos humanos. Mas Deus nos vê sempre do mesmo jeito. Com gravata ou sem gravata, Deus nos vê do mesmo jeito. Não tem diferença. Houve uma época terrível na nossa denominação. Eu chamo de terrível com muito respeito, porque eu sei o empenho daqueles líderes daquela época para trazer a igreja até aqui. Eu sei. Nesses meus 50 e tantos anos de Assembleia de Deus, eu sei o empenho daqueles obreiros, mas era terrível, irmãos, uma coisa tremenda, era tão assustador, que vocês não se assustem, mas ao olhar pela roupa de vocês aqui hoje, olhar pela forma como vocês estão preparados para vir ao culto, ou para estar aqui adorando a Deus, eu não tenho muito medo de errar, não, mas talvez 20% passaria no crivo e seriam chamados de irmãos. Talvez 20%. Porque a forma de enquadrar as pessoas para ser crente era uma coisa tão tremenda, era um crivo tão apertado, que era difícil. Aqui muitos de vocês, e talvez aqui no púlpito, teria problema naquela época, porque o julgamento era pela aparência. Uns não seriam chamados de cristãos, nem de crente, porque estava com barba. Outros não seriam chamados de cristão, porque estava com camisa gola polo. Não seria. De jeito nenhum, mas não seria mesmo. Não, é coisa assim tremenda, irmãos, naquela época. Tremenda. Não dava a paz do Senhor, não permitia que entrasse na igreja para oração. Era assim o julgamento naquela época. Agora eu pergunto, irmãos, quem pode proferir julgamentos da pessoa olhando para o exterior
sem conhecer, quem pode julgar? Não podemos julgar, não temos condição de julgar. E aí, o que acontece? Muitos julgaram naquela época e hoje estão do mesmo jeito dos julgamentos que fizeram naquele tempo. Houve uma época aqui, neste campo, não no campo do Guará 2, aqui era a congregação do Guará 1. E houve uma época em que acordos foram feitos para que ou vendia televisão ou entregava o cartão de obreiros. Mas a ideia era expandir para todos os membros. Mas primeiro começaria pelos obreiros, que é um julgamento de que quem tinha televisão não era crente. Era esse julgamento. E um determinado dia fui visitar o pastor, que já está na glória, e não é que ele tinha uma televisão em casa? E aí eu fui dizer, mas aquele acordo, eu vi o pastor tem uma televisão, ele falou, não tem uma, não, tem duas, você viu a da sala, tem a do quarto também. Olha o que o texto diz. Nós nos condenamos porque julgamos os outros e depois nós mesmos caímos no mesmo erro. Então, irmãos, é bom a gente não assumir essa questão de julgar os outros. Isso é perigoso. Se engana quem pensa que pode condenar os outros e ficar isento do juízo de Deus quando praticamos as mesmas coisas. Não sei como é que a pessoa tem uma tranquilidade. Esse texto que nós lemos aí diz claramente: como você julga o outro e pensa que pode fazer a mesma coisa naquilo que você condena? Então a Bíblia é muito clara. Se nós usássemos toda a nossa energia, toda a nossa capacidade para melhorar nosso relacionamento com Deus, com certeza a gente iria deixar de estar julgando os outros, né? Julgando os outros. Sabe que, mesmo sem preocupação religiosa, mas sabe que tem países de primeiro mundo, atualmente, que às vezes as pessoas nem são crentes, não estão preocupados com passar uma imagem cristã, mas aquele país alcançou um nível tão grande de não julgar as pessoas, que você vê coisas absurdas na nossa maneira de ver, e eles olham com naturalidade. Eles não julgam a pessoa. Eles cumprimentam, eles falam, não importa se você está com o cabelo amarrado para cá, se está com o cabelo amarrado para cá, se você está de barba, se não está. Eles não estão nem aí para isso. Eles não olham isso como características seletivas. Mas, às vezes, nós, quando não estamos ainda nesse nível, temos um comportamento tão estranho, que se não enquadrar no nosso figurito aqui, a gente descarta. A igreja precisa aprender a viver confiando no Senhor, respeitando a individualidade de cada um, porque do jeito que nós estamos no mundo hoje, eu queria que você fizesse uma imaginação comigo. Imagine um poço grande, que só tem um tipo de peixe. Um poço grande, só tem um tipo de peixe. Qualquer hora que você lançar o anzol ou lançar a rede, só vai pegar aquele tipo de peixe, que só tem aquele ali. O mundo está pegando um rumo tão grande
que daqui a pouco nós não vamos conseguir fazer seleção de qual tipo de pessoas que a gente quer que se converta na nossa igreja. Ou a gente abre as portas para quem vier, ou nós teremos problemas. Ou você diz, mas pastor, como assim abrir as portas para quem vier? Como isso? Fácil. Simplesmente atender como Jesus lançou. Quem quiser vir a mim, venha. Se alguém tem sede, venha a mim. Toma sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Mas às vezes a nossa restrição é tão grande, a nossa tolerância zero, não dá nem para a pessoa se formar na igreja. Porque nosso olhar discriminatório, nossa forma de dizer, não, você não, tu é crente? Meu Deus, não parece não. Não parece não. Mas tu é crente mesmo? Aí se disser, e qual a tua igreja? Assembleia de Deus. Ah, não é possível. Assembleia de Deus? A mesma minha? Mas não tem nada a ver. Irmãos, isso é tão perigoso. Com qual autoridade a gente faz esse exame? Com qual autoridade? Eu estava na academia uns 3 anos atrás, e tinha um jovem, um senhor, uns 40 anos. Mas esse rapaz tinha tanta tatuagem. E pior não foi nada. Pior quando ele sorriu, ele tinha tatuagem na língua. E a esposa dele também. E a língua da esposa dele era partida em 2 pontas. Não era nada de erro congênito, nada de nascença, nada. Coisa tudo adaptada do presente século. E quando chegou um momento em que aquela pessoa teve que falar comigo, por qualquer motivo ali no balcão, eu notei tanta educação naquele senhor, naquele tatuado, que não tinha um lugar que botasse o dedo no corpo dele ali à vista, que não fosse uma tatuagem. E sabe que tinha tatuagem no branco do olho? No branco do olho tinha alguma coisa escrita. Não sei como, mas tinha. E a gente agora, como é que vai fazer, hein? Se o poço onde você pesca para ganhar alma para Jesus só tem esse tipo de gente, como é que você vai fazer com a igreja? Ah, não, eu não fico numa igreja onde tem esse tipo de gente. Irmãos, nós não podemos fazer juízos, porque depois que a terra comer essa carne, eu não tenho certeza que posso lhe dizer que as pessoas que têm problemas de tatuagem, problemas de deformação propositada, vão ressuscitar e não vão para o céu, porque vão ressuscitar com esse corpo do jeito que morreram. Eu não consigo entender isso. Eu creio que os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão com um corpo novo, incorruptível, para a glória de Deus. Eu creio assim. Então, o que a gente precisa ter é convicção da nossa fé e respeitar o outro. Respeitar o outro. Não, mas eu tenho que falar, porque se eu não falar, se eu não condenar, eu fico achando que todo mundo está concordando e achando que eu sou da mesma laia. Irmão, de qualquer jeito você é da mesma laia. De qualquer jeito. Se seu nome é João da Silva, seu nome é João da Silva Pecador. Todo mundo termina com esse sobrenome. Todo mundo. Então nós não temos o direito ou a capacidade de julgar as pessoas.
Precisamos ter maturidade para conviver. Sabia que pecado não é contagioso? Sabia que pecado não passa de uma pessoa para outra só porque sentou junto? Só porque está sentado ali perto? Sabia que a vida pecadora de uma pessoa não passa para a outra só porque as duas estão sentadas juntas ali? Não é, irmãos. A influência do pecado tem ação para aqueles que dão oportunidade. Aí sim, uma pessoa pode influenciar a outra. Mas o fato de você andar com um pecador, falar com um pecador, negociar com um pecador, não tem problema nenhum. Sua santidade não será ferida por isso. Então, nosso julgamento pode ser prejudicial. Não podemos proferir julgamentos. Olha outra declaração interessante. Não devemos julgar o servo alheio. Não devemos julgar o servo alheio. Romanos 14, de 1 a 4. É interessante isso aqui. Eu até gostaria de pedir a alguém para ler. Qual o obreiro que está com a Bíblia mais próxima aí de Romanos 14, de 1 a 4, e quer ler, por favor, para ajudar, se puder jogar na tela, para todo mundo ler. Já está na tela. Feliz é a igreja que tem um povo eficiente. Porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé, ou caia, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o confirmar. Está vendo, irmãos? Vendo como é a coisa? Como que as coisas funcionam? Paulo foi um mestre na época dele, que deixou mensagem para nós hoje. Ele disse que não era para a gente fazer esse tipo de seleção no mundo. Pois ele disse que não era para a gente deixar de negociar com adúlteros, com pessoas de índole má, pessoas problemáticas, mas que a gente devia ter a nossa própria convicção de fé e servir ao Senhor com a nossa fé, de acordo com a palavra de Deus. E aí então a gente poderia ter a certeza de que estava no meio de um povo que tinha uma formação espiritual pela palavra de Deus, mas nada por julgamento que a gente possa fazer. Não devemos receber os fracos na fé para condená-los. A igreja nunca será um nível só. A igreja sempre será com níveis diferentes. Eu fico tocado quando olho para Jesus na Bíblia e o encontro convivendo com Judas Iscariote por tanto tempo. Por tanto tempo ele conviveu com Judas Iscariotes. Judas era ladrão, roubava o dinheiro que se colocava na bolsa. E parece que, não sei se é uma lei da complicação, quem está sujo, suje-se mais, quem está santo, santifique-se mais. Não sei se é por essa lei, mas o Judas era ladrão e era o detentor da bolsa. É como quem diz assim: bota a raposa para tomar conta do galinheiro. Mais ou menos isso.
E Jesus não tomou decisão nenhuma, deixou Judas como tesoureiro do ministério dele. Jesus sabia. Mas Jesus estava concordando com Judas? Não, irmãos. É porque o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus e a paciência de Deus é tão grande, que Ele nos tolera e vai trabalhando na nossa vida. Quem sabe uma terça-feira a mais, as coisas podem mudar. Quem sabe um culto a mais, esse cascão velho incrustado do pecado solta. Então o Espírito de Deus vai deixando a gente na presença dele e vai trabalhando o nosso caráter cristão. Então ninguém pode julgar o servo alheio, nem tampouco julgar o outro, condenar o outro, porque é mais fraco na fé. Um crê que pode comer de tudo, outro é fraco, come legumes. E agora? O que come de tudo não pode se sentir mais poderoso do que o que é fraco e come legumes. Porque nem todo mundo que come legumes é fraco. Tem muita gente que faz o jejum de Daniel e passa 21 dias só comendo folha. Não come carne, não come proteína nenhuma, só comendo folha. Mas é preciso saber se você tem condição de ser jogado depois disso na cova dos leões e sobreviver. Não foi o alimento com folhas que deu a Daniel essa coragem, essa condição de sobreviver na cova dos leões. Não foi por isso. É porque o que estava comendo ou não comendo, ele estava fazendo para o Senhor. E isso é muito interessante observar a nossa vida assim. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o recebeu por seu. Isso é tão aplicável à nossa vida, irmão, que a gente faz seleção mesmo, não adianta. Faz seleção e se afasta. Se afasta. E julga. E julga. Isso é terrível. Hoje talvez esteja menos essa questão, mas existem igrejas ainda hoje que o julgamento é pelo que fala, pelo que come, pelo que se veste, pela forma que frequenta. Por exemplo, se você encontrar com uma pessoa e perguntar: durante o ano você vem em quantos cultos de doutrina? E se essa pessoa disser: nenhum, não vou em nenhum, nunca fui em nenhum, qual o juízo que você faz dessa pessoa? Inicialmente, qual o primeiro juízo que você vai fazer dessa pessoa? Que essa pessoa não ama a palavra de Deus, que essa pessoa não tem prazer de se alimentar da palavra. Então esse juízo pode ser temerário, porque depois você vai tomar conhecimento e verá que talvez essa pessoa seja impossibilitada por algum motivo de trabalho ou de qualquer outra coisa, de não poder vir ao culto de noite, durante a semana. Então nós não podemos julgar as pessoas de maneira nenhuma. É muito prejudicial para quem julga fazer julgamento temerário. Quem se acha santo peca quando julga os que ele acha que é menos santos do que ele. Você é santo? Você se sente uma pessoa santa? Uma pessoa que íntima com Deus?
Você se sente uma pessoa assim? Então, irmão, cuidado para não cair daí. Porque quando você se sente nessa santidade toda e julga o outro, que você acha que não é tão santo como você já está caindo da sua santidade. Sua santidade é muito frágil. Todos nós somos santificados em Cristo. Nós não temos santidade em nós mesmos. Nossa santificação está em Cristo. Paulo disse: quando penso que sou forte, sou fraco. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Paulo dizendo isso. Aí depois ele disse: miserável homem que fui. Não é isso? Quem pode corrigir? Miserável homem que sou, que ainda sou. Então nós não temos poder em nós mesmos. Por isso precisamos estar buscando sempre, meditando sempre, adorando sempre a Deus, tendo cuidado com a nossa adoração. Como eu gostei daquela peça da família do Mansidão. Como eu gostei. Achei muito interessante. Você diz: mas pastor, só tinha besterol naquele... E o senhor gostou daquilo? Como eu gostei, irmãos. Porque falaram a verdade, de uma forma indireta, direta, porém sem aplicabilidade direta. Ali não ficou ninguém que não foi tocado. Porque quantas vezes que a gente pensa que está adorando a Deus e não está? Deixa eu fazer uma colocação aqui. Você sabia que tem coisas que as mulheres são mais habilidosas para fazer do que os homens? Tanto na vida espiritual, como na vida social normal, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes as mulheres são mais hábeis para fazer. Sabia que as mulheres cochicham no culto de uma forma que pouquíssimos percebem? Pouquíssimos percebem. Tem irmãs que têm uma habilidade de conversar uma com a outra no culto, mas conversa que só vendo. Dificilmente as pessoas percebem. Olhando daqui a gente percebe tanta forma de conversar, de cochichar. Sabe por que os homens são mais ruins para fazer esse trabalho de cochichar na reunião, ou na escola dominical, ou no culto? Sabe por quê? Porque os homens pensam que quando eles falam baixo, eles não estão atrapalhando. Aí fica aquela voz de besouro. Está cochichando. Atrapalha mais do que se pedisse logo a palavra e falasse. Mas isso é por quê? Porque a gente pensa que está adorando a Deus só por estar presente. Está presente. Deus merece mais do que a presença física sua. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu entendimento. Não é assim que a gente canta? Com toda a minha alma eu te louvarei. Isso é interessante. E a gente tem que fazer isso pessoalmente. Cada um deve procurar ter seu culto pessoal, sem julgar o outro. Eu creio que quando a gente adquirir uma superioridade pessoal de não julgar o irmão, nós estaremos evoluindo muito. Mas, irmãos, o que a gente ouve, mas aquela irmã é chata. Ou, meu Deus, você aguenta conviver com aquela irmã?
ou irmã chata. Irmão, se você fala isso de uma irmã, você não está julgando a serva alheia? Por que você não lasteja o coração para receber? Por que você não enlarguece a garganta para passar o pão, ao invés de julgar a irmã ou o irmão? Todos nós temos nossos próprios problemas, nossas próprias idiosincrasias. Todos nós temos isso, né? E erramos quando pensamos que somos bonzinhos e que nós só percebemos o erro do outro, mas que os outros não percebem nossos erros. Por isso que não devemos ser juízes dos nossos irmãos. O julgamento do Senhor será pleno e profundo. O julgamento do Senhor que Ele faz de todos nós, esse sim, será pleno e profundo. Pastor Santana, lê aí, por favor, 1 Coríntios 4:5. E o pastor Valdeci, Tiago 4:12. 1 Coríntios 4:5. Tiago 4:12. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus louvor. Tiago 4:12. Há só um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Viu? Isso é a palavra de Deus. Então nós não podemos de maneira nenhuma esquecer isso, e essas palavras foram que Jesus falou no livro, no sermão de Mateus, e que os apóstolos foram decodificando, vamos dizer assim, para chegar até nós. Segundo a Bíblia, há uma grande possibilidade de equívoco no julgamento feito pelo homem. Uma grande possibilidade em equívoco. Eu tenho 2 casos aqui somente para relembrar para vocês. Em João, no capítulo 1, verso 46, houve um equívoco em julgamento aí. João, capítulo 1, verso 46. Quem pode ler? João 1, 46. Disse Natanael: Viu o julgamento que Natanael fez? Quando alguém disse para ele que Jesus era de Nazaré, ele disse: porventura pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Generalizou, cometeu um deslize muito grande, um erro muito grande, porque julgou Jesus só porque era de Nazaré, não prestava. E que engano ele teve. Por isso que o outro que estava falando com ele disse: vem e vê, vem você mesmo e vê se realmente vale a pena ou não vale a pena seguir ao Jesus de Nazaré. Então erramos muito quando cometemos esses julgamentos prematuros. Atos 8, 24. Atos 28, 4, melhor dizendo. Atos 28, 4. E os bárbaros, vendo-lhe a fíbula pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver.
julgamento feito pelos nativos da ilha de Malta para Paulo. Quando Paulo foi fazer um fogo e botou lenha, saiu uma víbora da lenha, do fogo, e acometeu a Paulo na mão. E aqueles nativos sabiam que aquele animal era mordida fatal. Que julgamento fizeram? Esse homem deve ser devedor da justiça. Justiça que Deus cuida. Escapou do mar, mas Deus não deixa viver. Que julgamento errado fizeram? E ficaram esperando. Ele vai morrer daqui a pouco. Esperava que ia inchar, ia passar mal. Paulo fez só assim, jogou o bicho no fogo de novo. Não teve problema nenhum. Daqui a pouco eles começaram a mudar de pensamento com Paulo, porque perceberam que o julgamento que eles fizeram era errado. Então nós, quando vamos julgar, podemos cometer muitos erros gravíssimos. Para concluir, o julgamento humano pode incorrer em incoerência. Incoerência, irmão, é quando eu quero fazer uma coisa, exigir uma coisa de você e eu mesmo não faço. Quando eu julgo você, condeno você, mas eu estou consciente que eu tenho esse mesmo problema seu, mas como eu acho que tem alguma imunidade, acho que tem um versículo que diz que não toqueis nos ungidos do Senhor, aí eu acho, porque eu sou ungido do Senhor, eu posso julgar a todos e ninguém me julga. Oh, engano terrível! Esse é um engano muito grande, porque a primeira característica do ungido do Senhor é estar no Senhor. E quem está no Senhor não julga os servos do Senhor. Então, é muito importante termos esse cuidado. Romanos 2, 22. Romanos 2, 22. Leia aí, por favor. Romanos 2, 22. Isso. Romanos 2, 22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Olha só. É isso que ocorre aqui, que Paulo está falando. Às vezes, julgamos quem comete adultério e cometemos. Julgamos os ídolos e cometemos sacrilégio. Sacrilégio é roubar a casa dos ídolos. Então, Paulo deixa bem claro, não existe nenhuma imunidade para quem prega a palavra, a não ser a própria palavra que ele prega, que pode lhe garantir imunidade se ele a praticar. Nosso cuidado deve ser esse. E o versículo que nós lemos aí no texto base, diz: como dirás tu a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando tu com uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave ou o cisco do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Essa é uma grande incoerência. Como que você consegue enxergar um cisquinho no olho do outro, se o teu olho está com a trave? Como isso pode acontecer? Quantas pessoas se julgam melhores do que os outros só porque não comete certos erros? Não comete, mas às vezes comete outros piores do que aquele. Muito piores do que aquele. Às vezes a pessoa cometeu aquele erro em uma certa circunstância, da qual já se arrependeu, e a outra pessoa que está julgando
Está sentado em cima da almofada do pecado, confortavelmente julgando a todos e a todas. Irmãos, que Deus nos ajude, que a palavra de Deus trabalhe na nossa vida, porque Jesus está voltando, e quando Jesus vier, não dará tempo de consertar. É preciso cuidar dessas coisas enquanto é tempo. Aí você pergunta, mas pastor, o senhor tem certeza que essa palavra tem aplicabilidade para nós, pastor? O senhor tem certeza que o senhor está dando um remédio que a gente precisa? Não, eu não tenho certeza. Que o remédio é para vocês, eu não tenho certeza. Eu tenho certeza que é a palavra de Deus que eu estou falando. Isso eu tenho certeza. E que a palavra de Deus é para todo mundo. Isso eu tenho certeza. Portanto, irmãos, que Deus nos ajude. Que o Senhor nos dê fé, nos dê força para continuar firme e tendo cuidado na hora de cometer julgamento, na hora de proferir julgamento. Bate na boca, mas bate antes de falar. Lá na cidade que nós fomos evangelizar, na Bahia, tinha umas velhinhas que sentavam na calçada. Eu falo da Bahia porque é o meu estado, mas não é só na Bahia, não. E aí falava mal dos outros, e depois que falava, batia na boca e dizia, cala-te boca. Isso não adianta. Tem que bater na boca antes de falar, para não falar, para não cometer julgamento, não proferir julgamentos para os outros. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a todos nós, que a gente possa melhorar mais e mais, porque a finalidade da palavra de Deus é justamente melhorar o nosso relacionamento, melhorar a nossa fé, melhorar a nossa caminhada e a nossa jornada de fé. Deus abençoe a todos. Eu peço a um diácono a gentileza de pedir a irmã Antonieta para abrir o gabinete pastoral, que eu tenho uma reunião agora, depois do culto. Glória a Deus. Fiquemos em pé, queridos irmãos. Você que foi mais edificado com esta palavra, pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Que maravilha. Glória a Deus. Amanhã às 20 horas, culto da noite profética. Todos estão convidados. Quinta-feira, às 20 horas, culto de oração. Domingo pela manhã, às 9 horas, a escola bíblica dominical. A igreja se reúne. Domingo de manhã, a igreja se reúne na escola bíblica dominical para estudar a lição, a palavra do Senhor nosso Deus. Amanhã de manhã, a equipe da noite profética se reúne aqui na consagração. Então, aqueles que puderem vir orar, eles se preparam para o Senhor usá-los no culto à noite como ferramenta nas mãos do Senhor. E domingo à noite, às 17h30 da tarde, é o culto de missões, a jornada missionária. Estará aqui testemunhando um ex-padre, não é isso? Estará aqui ministrando a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Quero convidar o pastor Jobs para orar, encerrando o culto, e o pastor Dernivaldo na bênção apostólica. Você, o dirigente do culto de missões, pede para anunciar. Você pode convidar pessoas não crentes, não evangélicas, para ouvir o testemunho do ex-padre aqui. Com certeza será impactada com o poder do evangelho. A paz do Senhor, meus irmãos.
Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos na tua casa para aprendermos a tua santa palavra. Senhor, fomos edificados, exortados, consolados pela tua palavra. Permita-nos, Senhor, que tenhamos outra oportunidade de ouvir a tua palavra e os nossos corações arderem pela transformação que a tua palavra faz em nossas vidas. Despede-nos em paz aos nossos lares e nos dê uma noite de paz, Senhor, também. Uma noite de conforto e de comunhão no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Encerrado. Ide em paz.